Oi, gente, boa tarde, mais uma vez aqui com vocês, sejam bem-vindos. Eu resolvi trazer essa live porque eu percebo que a maior parte dos pacientes e até mesmo de alguns profissionais desconhecem essas técnicas que já estão inclusive postuladas pela Organização Mundial de Saúde desde 2013 e já são amplamente prescritas, inclusive pela Associação Americana de Psiquiatria desde 2003, 2004, com abordagens importantes, né? Então, por que eu estou trazendo isso aqui, inclusive hoje? Porque a gente está vivendo um momento onde tudo é muito rápido, intenso, né? Inclusive as mudanças, as mudanças relacionadas ao clima, à tecnologia, né? A própria ciência, os comportamentos. E isso traz muitas vezes para a gente emoções, né, que a gente não controla. Então eu resolvi trazer esse vídeo hoje como um preâmbulo à abordagem dessa técnica específica, que é o EMDR, que é uma técnica de dessensibilização a traumas emocionais que ficam no nosso sistema, no nosso corpo, e que são reativados com situações desafiadoras no dia a dia, né? Mas para que isso possa ser, inclusive, entendido amplamente, eu resolvi trazer hoje coisas mais simples. Por exemplo, o que são as emoções? As emoções, elas são reações, né, que tem um mecanismo muitas vezes breve, do qual a gente não controla, a gente não tem um controle cognitivo mental, elas acontecem com inconsequência a algum acontecimento, e essas emoções, elas não dependem do nosso consentimento para acontecer, elas simplesmente aparecem, né? E faz parte, obviamente. E essas emoções, elas podem muitas vezes não serem reprocessadas ou entendidas pelo nosso cérebro mental, tá? E com isso, isso se cria um processo de memórias emocionais através de um sistema, que é o PAI, um processo de informações, né, cerebral, que ele fica disfuncional ou ele por algum motivo não consegue processar, seja por um trauma. O que é um trauma? É algo que acontece muito rápido, de uma forma muito intensa, num momento de despreparo, de vulnerabilidade muito grande. E essas sensações e esse mecanismo que as emoções geram, ele imprime um padrão, né, de produção de neurotransmissores e de hormônios, né? E é como se o nosso cérebro aprendesse isso de uma forma disfuncional. Eu não sei se vocês também sabem a diferença entre mente e cérebro, né? Cérebro é um órgão que tem toda uma estrutura, né, e que comanda uma série de mecanismos no nosso corpo. E a mente, ela é, vamos dizer assim, um local onde a gente vivencia os nossos aprendizados, as nossas memórias, né? Então, existe uma interconectividade entre cérebro e mente, e entre, uma vez existindo entre cérebro e mente, existe entre mente e corpo, né? Corpo físico. Então, as nossas emoções também estão no nosso corpo físico. E nós temos pouca vivência ou uma cultura que não contempla esse tipo de aprendizado ou de experiência. Uma vez que a mente ativada no padrão aprendizado, funcionalidade, muitas vezes produtividade, ela impede
a conexão com essa parte emocional, né? E isso nos ajuda muito, né? Em algumas situações muito difíceis, inclusive, a sobreviver, né? O cérebro, ele adota medidas de defesa, aonde, né, a gente, através do mental, a gente consegue sobreviver a algo que foi muito desconfortável, doloroso, né? Só que muitas vezes essa memória emocional não reprocessada, ela vai nos servir como gatilho posterior no processo de adoecimento, seja comportamental, mental e ou físico, ou os três ao mesmo tempo, né? Então, por que a gente está trazendo isso aqui, né? Porque na minha abordagem, inclusive como médica, a gente acaba sempre também olhando e escutando essa parte emocional, obviamente, como um paralelo, né? Significativo, principalmente, né? Quando a gente tem quadros de repetição, né? Quando a gente tem quadros de doença que não estão ligados à ocupação, né? À epigenética, aos hábitos de vida, ou à própria genética, né? Então a gente tenta fazer um paralelo para, além de equilibrar o corpo e o cérebro, que são pilares fundamentais, né? Para que inclusive a nossa mente e as nossas emoções possam ser reprocessadas, né? A gente precisa do nosso corpo, do nosso cérebro funcionando adequadamente em todos os níveis, né? Neuroendócrino, bioquímico, nutricionalmente, vascularmente, né? Então a gente precisa disso, obviamente, não existe uma coisa sem a outra, tá tudo junto e misturado, como eu digo assim. Mas a proposta aqui é trazer para vocês a minha experiência, a minha vivência com essa abordagem e com uma medicina que integra essa parte, trazendo para vocês o que? Ferramentas indispensáveis para esse manuseio. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem controle sobre algumas situações que nos acontecem, né? E essas situações muitas vezes acontecem nos surpreendendo, né? Então, se a gente não tem essa conexão e as ferramentas, isso geralmente transborda para o corpo, dependendo do momento que nós estejamos. Então, quanto mais nós estivermos presentes e prestando atenção dentro desse nível, né, de estrutura, corpo, mente e energia, né, e o corpo incluindo o cérebro, obviamente, né, mas a gente vai estar apto a passar pelos desafios, pelas dificuldades, e eu diria também, mas a gente vai estar apto a desfrutar de uma maneira melhor, né, tudo aquilo que a vida, essa experiência incrível, nos dá como possibilidade, tá? Então, o EMDR, na verdade, eu posso compartilhar com vocês que foi uma coisa que eu conheci, porque eu tive uma necessidade, tá? Como paciente, como processo meu de autoconhecimento, e eu vou contar aqui uma história minha, né? Porque eu acho que é muito bom quando a gente tem a chance de se beneficiar com alguma coisa, né? Que transforma a nossa vida, que torna a nossa vida melhor, mais leve, mais produtiva, enfim, com vocês, né? Então, desde sempre, tá? Desde que eu me entendo como gente, desde muito pequenininha, né, que eu tenho consciência, que eu me lembre, né, dos meus processos, eu sempre tive muito medo, tá? De cachorro. E é uma coisa muito esquisita, porque meus pais, minha família nunca presenciou nada
né, assim, que tenha acontecido comigo em relação a um cachorro, alguma coisa, pelo menos ninguém nunca me disse isso, né, eu já tinha chegado a investigar. E eu vivi com isso praticamente 40 anos da minha vida, então não era uma coisa que eu quisesse. Eu queria ter intimidade com o cachorro, eu queria fazer o carinho no cachorro, eu gostava dos animais, mas eu simplesmente, quando eu olhava um cachorro, algo em mim despontava. Eu tinha sudorese, taquicardia, me dava um nó aqui, subia uma coisa, era uma coisa incontrolável, e eu passei por conta disso situações muito embaraçosas, muito difíceis, inclusive as pessoas me julgavam, né, porque era como se eu fosse uma pessoa má ou uma pessoa que não gostasse dos animais, mas não era algo que fosse consciente, e eu não sabia o porquê, tá, assim, conscientemente. Eu fiz 13 anos de psicanálise, né, por conta de processos meus pessoais, e eu não conseguia identificar isso dentro das minhas abordagens. E, através do processo de EMDR, eu posso dizer para vocês que eu me livrei desse pânico, aqui não era medo, era pânico de cachorro. E hoje em dia eu beijo, abraço os cachorros, eu não tenho nenhum tipo de sintoma físico quando vejo um cachorro, tá? Muito pelo contrário, hoje em dia eu tenho uma relação de amor muito grande com o cachorro, com os cachorros em geral, inclusive com os cachorros da minha família, tá? E é incrível, né? Porque o amor de um animal é algo que te traz uma plenitude, uma coisa muito boa, uma vivência, uma ferramenta afetiva. Então, o porquê que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu, num dado momento, nessa abordagem, eu consegui reprocessar algo que eu nem sei o que aconteceu dentro de mim em relação aos cachorros, ao pânico, que eu também não sei de onde veio os cachorros, e esse pânico não existe mais na minha vida há cerca, sei lá, de mais de 10 anos, tá? Então, inclusive, as pessoas que me conheceram da época que eu tinha um pânico de cachorro, falam assim: meu Deus, não é possível, é outra pessoa. Sim, eu sou uma outra pessoa. Então, é por conta dessa magnitude, é por conta dessa transformação, né, que eu venho trabalhando esses pilares, porque isso nos ajuda naquilo que nos impede. E geralmente aquilo que nos impede, aquilo que nos bloqueia, aquilo que se repete, é a chave do nosso processo, né? Os nossos maiores inimigos, os nossos maiores opositores não estão fora da gente, estão dentro da gente, porque são memórias que foram muitas vezes equivocadamente não processadas dentro da gente e que interferem, ainda interferem. Então, uma memória que pode ter sido traumática aos 2 anos de idade, 1 ano de idade, que muitas pessoas podem nem lembrar dessa memória, como de repente aconteceu comigo. Ninguém nem da minha família recordava de algo que pudesse ter acontecido, né? Enfim, e eu me liberei disso, né? Então, as pessoas não sabem muito bem a diferença entre emoções e sentimentos. O que é uma emoção, o que é um sentimento. Emoção é uma reação que não depende do cognitivo. O sentimento, ele já é uma construção daquela memória, ele tem que passar por alguns níveis, né? Então, tem gente que não sabe a diferença entre cérebro e mente, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento em que as coisas acontecem de uma forma muito rápida, em que as redes estão cada vez se ampliando, e a gente precisa ter um nível de autoconhecimento
e de autorregulação cada vez maior, né? Pós-pandemia, inclusive, vários processos físicos e emocionais se avolumaram, aconteceram, né? Então, a gente tem, hoje em dia, não só pacientes idosos, mas pacientes jovens, pacientes de meia idade, que estão com restrição e estão adoecendo fisicamente, porque não contemplam esse olhar também como um processo importante, né, nesse manuseio do estado de saúde, né? E a vulnerabilidade é algo que muitas vezes a gente precisa tangenciar, inclusive para a gente conseguir crescer, né? Para a gente conseguir sair da nossa zona de conforto, para a gente conseguir dar saltos, né? Quem nunca ficou doente, quem nunca teve um problema no trabalho, quem nunca teve um problema no relacionamento amoroso, quem nunca se viu impotente diante de alguma situação, né? Na pandemia todos nós ficamos impotentes em conjunto, né? Então, assim, essa necessidade, diria, universal, né, hoje em dia é uma realidade e precisa ser vista, precisa ser contemplada, né, como um pilar fundamental na abordagem. Então, a gente vê a ciência andando a passos largos e, graças a Deus, né, nós vivemos nessa época onde a gente tem inúmeras possibilidades: robótica, genética, nanotecnologia, processos de imunizações que nos trazem uma maior longevidade, aparelhos de última geração, medicações, transplantes, a gente tem suplementos, a gente tem inúmeros procedimentos e protocolos. Graças a Deus que a gente está com todo esse avanço, mas nada disso tem tanta importância se a gente não acessar o nosso mundo interior, se a gente não reprogramar aquilo que foi disfuncionalmente, né, equivocadamente não processado de forma adequada, para que a gente possa ter esse nível de saúde, de reações emocionais que são inconscientes e que não dependem da gente, né? E viver faz parte, né? Esse desafio e muitas vezes esses processos dissociativos. A gente só precisa, na verdade, encontrar a melhor maneira, né, de lidar com isso, né? E o AMDR é uma técnica incrível, porque ela é uma técnica fácil, é uma técnica que tem uma ação, né, e que permite muitas vezes ao paciente a ter uma vida com muito mais qualidade, né, com muito mais, como eu falei para vocês, leveza. Então, eu quis aqui trazer para vocês essa primeira noção do que vai ser essa live, que vai acontecer amanhã, com uma profissional incrível, na qual eu tenho a oportunidade também de encaminhar vários pacientes, né? Então a gente tem uma avaliação do paciente pré-tratamento, pré-abordagem, pós-tratamento, e a gente faz isso de uma forma integrativa. Eu melhoro o corpo, eu controlo a parte hormonal, a gente melhora respostas de microbiota, respostas inflamatórias, e ela entra com uma abordagem para melhorar as nossas respostas traumáticas, né? Ou pós-traumáticas que ficaram ali dentro de um processo. Então eu não vou falar muito sobre a técnica hoje, porque a técnica vai ser falada amanhã, né, para vocês, sobre como que isso é feito, sobre a experiência dela. A doutora Lilian está aí no mercado há mais de 30 anos, né? Eu tive a sorte e a bênção de encontrá-la como alguém que me ajudou, e hoje em dia a gente faz um trabalho junto, em conjunto. Ela trabalha num espaço psicossocial chamado Delfos, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, em Niterói,
tem uma equipe, tem um quadro de formação, enfim, eu sou muito grata, né, por tê-la encontrado no meu caminho como profissional e hoje em dia por estar podendo trabalhar junto com ela na melhora dos meus pacientes, contribuindo assim, inclusive, para a melhora do universo, né, para a melhora de um contexto que muitas vezes fica invisível aos nossos olhos, mas que está ali insistindo em nos dizer algumas coisas, tantas vezes através do nosso corpo, através dos nossos pensamentos, entre outras coisas, tá? Foi trazer exatamente o porquê, né, que a gente está trazendo esse conteúdo específico e vem trazendo outros, né, como base, sistematizando como base na abordagem, né, pela necessidade, né, do manuseio e da construção de uma saúde emocional, né, fortificada, com ferramentas para que a gente possa realmente passar por essa vida da melhor maneira possível, enfrentando, né, os desafios, inclusive podendo ampliar aí a nossa zona de conforto, porque muitas vezes a gente não consegue, não porque que a gente não queira, não, porque eu sou preguiçoso, eu sou procrastinador, não, é porque existem conteúdos que nos impedem, né, dentro desse nível, né, seria oportunidade para vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem, gostarem desse conteúdo, vocês podem acessar o link da bio, né? Entrar no meu site, me seguir no canal do YouTube, a gente vai estar começando a postar alguns vídeos, inclusive essas lives também, tá? Vai ser um grande prazer tê-los, né? E poder contribuir com a vida de vocês, para que vocês possam ter uma vida mais leve, com mais saúde física, com mais vigor, onde vocês possam escolher melhor, né, o caminho ou lidar melhor com as suas dificuldades, tá bom? Então fica aqui para vocês o convite e a gente vai fazer isso com muito carinho, com muita entrega e com muito propósito, tá bom? Um forte abraço e um grande beijo em cada um de vocês. É isso.